pessoal, eu tô querendo gravar esse vídeo há um tempão e apesar de ter um Globocop passando na minha rua nesse momento, eu acho que hoje é tão bom quanto qualquer outro dia. Então vamos lá. Eu sei que uma simples palavra no título desse vídeo pode levar pessoas a já não gostarem dele sem sequer assistir. E aí, ao invés de me desestimular a fazer isso, eu vejo que isso é a prova de que talvez eu precise fazer isso. Na verdade, esse não é um vídeo em que eu vou explicar o feminismo, e não é um vídeo em que eu vou doutrinar ninguém e nem te mostrar o motivo pelo qual você, assim como eu, deveria ser feminista. Trata de um vídeo em que eu vou explicar como que eu me descobri, assim, quando eu percebi que eu tinha que parar de evitar essa palavra e quando eu percebi que todos nós deveríamos perceber que nós precisamos do feminismo. Assim como várias pessoas, eu fui uma daquelas que dizia que o mundo não deveria ser nem feminista, nem machista, deveria ser humanista, o que é uma frase que, se você for pesquisar o significado de cada uma dessas palavras, não faz qualquer sentido real, não faz sentido, sinceramente. São coisas todas muito diferentes e não faz sentido você falar isso. Primeiro, que não tem como você não ser feminista nem machista, porque tipo, um prega superioridade, o outro prega igualdade. Ou você é a favor de um ser maior que o outro, ou você é a favor dos dois serem iguais, gente, desculpa. E o humanismo é uma coisa completamente diferente, pesquisem sobre isso e não entra nem nesse mérito. Porém, eu pensava assim, porque eu não entendia isso ainda, como muitas pessoas não entendem, apesar de nunca ter expressado isso em voz alta. No final de 2011, eu fui assistir os extras do filme Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, vejam bem. E nele tem um documentário falando sobre as mulheres de Harry Potter, em que a J.K. Rowling afirma que se considera uma feminista. E foi muito louco pra mim, foi mind-blowing, porque eu tava vendo a mulher que eu mais admirava no mundo usando aquela palavra diante do planeta inteiro sem nenhum medo. E aquilo durante alguns dias foi ficando na minha cabeça e eu comecei a pensar, será que talvez eu devesse entender um pouco mais sobre isso? Não sei. Fiquei me questionando, aquela coisa meio sem saber o que fazer, até que, larga pra lá, deixa pra lá e resolvi esquecer esse assunto por um tempo. Foi quando, alguns meses depois, um blog que eu frequentava na época postou sobre isso e explicou todo o movimento de uma forma maravilhosa, em que não tem como você não perceber o quanto o machismo faz mal para as mulheres e até mesmo para os homens, porque inclusive muito homem reclama, se você quer ter igualdade, pede aí para o alistamento obrigatório no exército. Vocês não percebem que o que faz vocês alistarem obrigatoriamente no exército não é o feminismo, é o machismo. Ser machista é que te faz alistar. Desculpa, eu falei que eu não ia doutrinar ninguém, eu ia contar a minha história. Então, assim, mas é uma parte da minha história, é quando eu percebi tudo isso, sabe? E é muito louco, porque um tempo antes, uma pessoa tinha me explicado muito sobre os movimentos feministas, tipo a década de 60 principalmente, e eu achei isso maravilhoso na época, e ainda assim eu tinha esse medo. A questão é essa, a questão é que eu li esse post e eu lembrei desse momento com a J.K. Rowling, assim, e eu comecei a perceber que talvez eu devesse abrir a minha mente, porque abrir a mente é sempre uma coisa boa, tá, gente? É ótimo. Talvez eu devesse abrir a minha mente e começar a pesquisar sobre isso. Foi o que eu fiz. A partir daí, o número de páginas
sobre o assunto cresceu muito no Facebook, especialmente 2014 para cá eu tenho sentido isso, e eu comecei a pesquisar, eu comecei a participar, eu comecei a compartilhar. E de repente eu percebi que eu não tinha mais medo daquela palavra, nem medo do que eu era. Eu percebi que eu podia colocar isso no perfil do meu blog sem medo de uma pessoa ler e pensar: eu não vou ler o que essa menina escreve por causa disso. Porque é justamente isso, cara. Se uma pessoa não quer ler o que você escreve porque você quer, você admite que você prega a igualdade, isso significa que a gente tem que continuar pregando a igualdade durante um bom tempo ainda. O medo que as pessoas têm da palavra feminismo é a prova de que ele precisa existir, sabe? E assim, é legal você começar a pensar sobre isso como eu fiz, porque os seus padrões e conceitos não vão se transformar da noite para o dia. Eu demorei muito tempo para mudar várias coisas em mim que hoje eu acho essenciais. Eu acho muito legal uma conversa que eu tive com uma amiga minha, eu estava lembrando outro dia, há 2 anos atrás, a gente começou a trabalhar junta e a gente estava almoçando, eu lembro que foi muito no início, e eu comecei, a gente falando sobre algumas coisas, sobre relacionamentos, sobre a quantidade de pessoas que uma pessoa fica, ou a rapidez com a qual uma pessoa dorme com a outra, por exemplo. E é muito louco pensar que eu falei com ela uma época que existia uma certa coisa que eu julgava, assim. E hoje em dia, depois de tanto pesquisar, de tanto ler, de tanto pensar, eu tento mostrar para as pessoas: pô, cara, não julga isso não, né? Que besteira. E é legal isso, porque não é da noite pro dia, a gente está sempre em construção. Então, eu acho que qualquer abertura de mente é válida, assim. Então, a sua mente está assim é melhor do que quando ela estava assim. É devagarzinho que a gente vai se descobrindo. Existem mulheres mais inteligentes do que eu que já falaram sobre o assunto, e a minha favorita é no discurso Sejamos Todos Feministas. O nome dela infelizmente, eu não sei pronunciar de verdade, Chimamanda Ngozi Adichie. Desculpa, gente, eu não sei pronunciar, mas ela fez esse discurso no TEDx e é maravilhoso, assim. Eu recomendo muito para as pessoas que querem entender, mas que não conseguem achar um espaço na internet, às vezes. E às vezes eu já vi muita gente querendo entender um pouco mais sobre o assunto, mas não consegue achar o espaço para entender porque não sabe se expressar direito. Então eu recomendo muito que vocês assistam o discurso dela. Quando eu assisti a primeira vez, eu estava aqui no quarto e eu lembro que eu aplaudia, sabe? Assim, a mulher falou há anos atrás, eu estava assistindo pelo YouTube e eu aplaudia o que ela estava falando. Eu vou deixar o link do vídeo dela lá no post do blog, que está linkado aqui embaixo no vídeo. Então, é isso. Eu queria mais contar uma história mesmo e dizer que, como muita gente, eu não estava aberta a esse pensamento e hoje em dia eu levanto uma bandeira. Não tem como você não levantar a bandeira quando você passa a entender o que ela significa, né? E ainda assim eu acho que tem muito que a gente tem que entender e aprender na vida ainda. É isso, pessoal. Eu vejo vocês semana que vem e sejamos todos feministas, por favor.